Qual é o lugar de uma mulher? Lugar de mulher é onde ela quiser. Desde que a gente aprendeu isso, a gente entendeu que, reunidas as nossas competências, podemos estar em lugares que são tradicionalmente mais masculinos. Lugares de execução, lugares de gestão, lugares de poder e, por que não, inclusive na gestão pública. Isso, no final das contas, é uma guerra de fato que nós, mulheres, temos que travar contra toda uma sociedade cheia de barreiras. Mas hoje a gente tem uma convidada especial que tem guerra até no nome, e é por isso que ela vence todas essas batalhas. Muito bem, você está no Conexão Cast, o podcast do Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, executiva de negócios, empreendedora, líder criativa, mãe, psicóloga e mais uma outra série de coisas, mas que a gente vai poupar o tempo para ver a nossa convidada. E eu estou aqui junto com as minhas amigas, minhas parceiras, Tanda Macedo e Dani Mafra. Olá, eu sou Tanda Macedo, cantora, compositora, psicóloga, empreendedora cultural e líder criativa também. Estou aqui hoje nesse bate-papo muito especial para conhecer um pouco mais dessa nossa convidada, né, Dani? É isso mesmo, Tanda e Samela, aqui convidada, hein? Eu sou Dani Mafra, secretária executiva do município de Natal, executiva em ESG, mãe também e com muito orgulho líder criativa. Nós estamos hoje num dia especial com entrevistadas incríveis, não diferente da de agora. Quem é que vai falar com a gente, Samela? Que tem guerra até no nome. Até no nome. Gente, eu estou muito honrada, estamos todas muito honradas de ter aqui na nossa bancada hoje Joana Guerra, secretária de Planejamento de Natal RN, possui graduação em Gestão de Políticas Públicas pela UFRN, especialização em Gestão Pública pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte e mestrado em Estudos Urbanos e Regionais pela UFRN. Exerceu o cargo de secretária adjunta de Planejamento na SEMPLA PMN, para a Prefeitura Municipal de Natal, já tendo ocupado nesse mesmo órgão os cargos de secretária adjunta especial e diretora de Elaboração e Gestão de Projetos Integrados. Fez parte da equipe da Coordenadoria de Planejamento, Acompanhamento e Controle da CEPLAN, atuou como gestora de políticas públicas no IGARNE e também já realizou trabalhos de consultoria em gestão de políticas públicas. Tem experiências nas áreas de Estado e políticas públicas, planejamento governamental, orçamento público, participação social e gestão municipal. Só coisa fácil, né? Coisa assim, facinho. Jana, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Cast. Obrigada, é um prazer estar aqui nessa mesa, né, cheia de mulheres empoderadas e a gente fica feliz porque isso fortalece muito a atuação da mulher nesses espaços de poder e contar um pouco da nossa experiência, da nossa luta diária é especial para mim. Que maravilha! E a gente quer saber como é que tudo isso começou, como é que é a história de Joana Guerra, uma mulher que chega nesses espaços onde tão poucas mulheres ainda, né, não estão. Primeiro começou com a decisão do curso, né, da graduação, porque Políticas Públicas era um curso novo aqui em Natal. Eu fui da segunda turma desse curso na Universidade Federal. Eu queria estudar política, né, e o lugar mais perto que tinha era Recife, era Ciências Políticas, e quando esse curso surgiu, eu imediatamente né? Políticas públicas tem tudo a ver com o que eu quero, que é atuar na gestão pública. Então, a gente via alguns cursos de gestão pública, mas a política pública em si é aquela que mexe muito com ideia, né? Com toda aquela questão da formulação, da definição de ações, de projetos, de programas, e isso me encantou muito. Então, eu entrei nesse curso, me apaixonei mais ainda por ele, um curso, inclusive, muito procurado por mulheres, né? A gente tinha aí uma divisão bacana na turma e fomos ser bolsista, né, de pesquisa, um espaço muito bacana também para que as mulheres ocupem esses espaços na ciência, né? E a gente vê isso, né? Cada vez, as mulheres tendo cada vez mais espaço e mais vez na ciência. E depois estágios, né? Então, no governo do estado, que foi na Secretaria de Planejamento do governo do estado, a gente já começou a ter essa atuação mais voltada para a questão do orçamento público, do plano plurianual, do planejamento governamental. E eu fui convidada para ir para a prefeitura em 2015 e comecei a tratar mais do planejamento local,
do planejamento do município de Natal. E aí é uma experiência muito rica desde esse período, né? Quase 15 anos dentro da gestão pública, trabalhando política pública, e aí veio a especialização, veio o mestrado, todo nessa área, e principalmente porque todas essas especializações, elas têm um ponto em comum, que é o meu estudo sobre participação social. Então, nele, a gente consegue observar muito como a gente vê as mulheres se posicionando, por exemplo, dentro dos bairros, né, representando moradores, colocando histórias de vida também, né, e o conjunto de coisas que a mulher representa, a mulher mãe, né, a mulher filha, aquela mulher que trabalha, né, que tem sua profissão, mas ao mesmo tempo aquela mulher que também é preocupada com os problemas da cidade, com os problemas do seu bairro. Então, isso realmente abre muito a nossa mente, faz com que a gente se aperfeiçoe enquanto profissional, mas também enquanto ser humano e enquanto mulher, para poder entender o nosso papel, a importância do papel da mulher e o quanto ela pode realmente estar onde ela quiser. Então, para mim é uma experiência fantástica, é um desafio, porque quando você é jovem, quando você é mulher, você já tem que se reafirmar sempre, né? Isso é impressionante. E quando você é jovem, então... Mulher jovem. Mulher jovem, isso torna ainda tudo ainda mais desafiador, né? Eu falo muito, viu? Pode ficar à vontade, a gente tá aqui para lhe ouvir. Mas aqui é para falar mesmo. Então, por exemplo, eu tô passando por um momento agora de um desafio bem grande na vida profissional, né? Que é a possibilidade de ser candidata ao pleito do Executivo Municipal, e eu sinto muito isso. Para os candidatos, não se é perguntado, você está preparado? Né? Mas essa pergunta é muito comum para mim, se eu estou preparada. Né? E aí me vem à cabeça que o fato de você ser mulher, o fato de você ser uma mulher jovem, né, desperta muito... a curiosidade, ou até o ego, né? A incerteza. E eu sinto um pouco disso nas perguntas, mas a gente está preparado, sim, quando responde e quando mostra o conhecimento em relação à cidade, as pessoas reconhecem o preparo e passam a entender que você tem, sim, condições de estar naquele lugar que você está. Então, isso é uma coisa que a gente sente muito no dia a dia, com certeza. Não tenho dúvida. E essa bagagem que você tem é um diferencial, né? Agora eu tenho uma curiosidade das mulheres que estavam com você naquela turma, das mulheres que também tinham sonhos, elas estão hoje atuando na esfera pública? Algumas estão, né? Algumas estão. O meio público e político, ele é um meio muito masculino, né? Ele é um meio muito masculino. E é muito claro isso quando a gente, por exemplo, Daniele, minha colega, né, de prefeitura, quando a gente participa de reuniões, aí olha para o lado, olha para o outro, praticamente só tem uma, duas, né? Então, você realmente está quebrando paradigmas de uma maneira natural, porque você está ali, você é mulher e você está ali naquele espaço. Né? Eu acho que muito se evoluiu na política, tem a questão do percentual mesmo, né? A questão partidária, a questão das cotas, né? Para o grupo das mulheres no partido, mas mais do que isso significa a mulher ter vontade, disposição, né? E mostrar que de fato pode estar nesses lugares. Mostrar que pode não, porque ela pode, né? Ela estar nesses lugares. Entender que a política não é um ambiente masculino. Nenhum ambiente é só masculino, né? Apesar de que, historicamente, é isso que se fala. Sempre se falou isso para muitos outros ambientes, não só esse. Mas eu acho que essa quebra, a ocupação das mulheres na política, ela foi muito natural. Né? A gente tem histórias fantásticas aí, uma história bem interessante, inclusive, e eu acho que de muita superação recente foi de Raquel Lira, né? Governadora aí de Pernambuco, que quase na reta final da campanha teve a perda muito significativa do seu marido e tudo. E ali na raça, com os 2 filhos dela, né? Enfim, vou continuar, né? Vou encarar, e ganhou a eleição, tá aí fazendo esse trabalho que ela tá fazendo. Mostra realmente a mulher, ela se reinventa.
o tempo todo, né? E eu acho que na política é assim, a gente tem que se reinventar o tempo todo, primeiro porque o mundo precisa, né, que a gente faça isso, até porque ocupar um papel na política e na esfera pública requer que você se reinvente o tempo todo para lidar com situações diversas, né? Mas principalmente a mulher, porque a gente precisa ocupar os espaços, né? Sabe o que eu acho? Que a gente fala muito, eu e o Samara, a gente troca muito essa ideia, que ser mulher, para mim, sempre foi um diferencial positivo. Mas estar preparada para as oportunidades também é muito importante, né? Porque, assim, a gente sempre bate muito na tecla da dificuldade de chegar lá, mas a mulher precisa também estar preparada para suportar a misoginia, para suportar também os ataques, para suportar os desafios mesmo de confrontar o masculino. Como a Joana fala, a gente sempre se encontra em mesas muito masculinas, então é muito difícil se posicionar numa mesa como essa, e é necessário muito conhecimento. E aí uma das coisas que me chamou a atenção desde o começo, quando eu comecei a acompanhar muito esse seu desenvolvimento para esse momento, Joana, foi o seu currículo, né? Então, é um currículo todo pautado no desenvolvimento profissional na esfera pública, né? Então, e assim, eu lembro muito de ouvir na universidade pública que a universidade pública forma pessoas para devolver isso para o público, né? Para as pessoas. Então, ver você hoje como profissional, como mulher jovem, atuando para tentar devolver o que você aprendeu na graduação, no mestrado, na especialização, como bolsista, parece uma prestação de contas muito voltada com o seu propósito. E como a gente fala muito de propósito, eu sempre encontro isso, eu queria saber, antes da graduação, onde é que o seu propósito se encontrou com a sua competência profissional? Quando foi que você teve a mordidinha da Joaninha, né? Para ser uma profissional de política pública? Na verdade, minha mãe disse que eu nem andava direito, mas eu já falava. Ela dizia que eu sempre fui bem atrevida, desenvolvida. Então, eu sempre fui muito proativa, assim, e naturalmente, assim, liderava, né, as coisas. Então, e eu me inquietava muito com as situações, né? Sei lá, via alguma situação que eu não concordava, da cidade, da gestão, do país, e aquilo me inquietava e eu entendia que dessa maneira eu ia conseguir contribuir e me satisfazer enquanto ser humano, né? E aí, para eu me satisfazer enquanto ser humano, ajudando ao próximo, propondo, era a área pública, né? Então, esse curso, ele se encaixou muito na minha vida, essa profissão se encaixa muito na minha vida. Dizem que você só é feliz fazendo aquilo que você gosta, né? Que você só se realiza na vida profissional fazendo aquilo que você ama. Então, eu sou uma pessoa realizada fazendo aquilo que eu amo, graças a Deus. E tem uma coisa, Dani, que eu acho muito importante também frisar, essa pauta das mulheres, ela é muito importante, mas também há todo um contexto, né, na esfera pública para que ela seja fortalecida. Por exemplo, a secretaria específica voltada para a política para as mulheres, que a gente tem aqui em Natal. É muito diferente de você dividir assuntos numa pasta só. Então, você tendo uma secretaria de políticas públicas para as mulheres que trabalhe essa política no município, né, ações, campanhas, projetos, e que a gente tem participado, dialogado enquanto secretária de planejamento é fundamental, né? A questão orçamentária, quanto de orçamento você designa para essas ações anualmente? A gente teve, inclusive, nessa gestão do prefeito Álvaro Dias, um aumento desse orçamento para a Secretaria de Política para as Mulheres, né? A gente tem equipamentos públicos que funcionam na questão da proteção à mulher, né, vítima de violência. Então, são inúmeros programas que fazem com que a gente tenha, de fato, políticas públicas que cheguem naquela mulher que mais precisa. Nem todo mundo tem, nem toda mulher consegue ter acesso à informação como a gente tem, né? Ou às vezes acesso à educação, né? Muitas vezes. Então, o fato de a gente ter ações, políticas como essa, que elucidem determinadas questões e digam, o poder público está aqui para lhe apoiar, você tem oportunidade. Eu lembro muito, a gente tem algumas qualificações, né, que são direcionadas às mulheres, bem interessantes, e cursos que, de certa maneira, são mais para o público masculino. Por exemplo, eu participei de umas entregas de certificado representando o prefeito e tinha lá era de barbeiro, e você tinha mulheres, né, que fizeram o curso, né? Um curso técnico da parte elétrica, você tinha mulheres. Então, é uma coisa atípica, né?
mas que as mulheres estão indo para esses espaços porque elas sabem que podem estar naquele lugar, né? E essa desconstrução, ela passa por um conjunto de situações, mas eu acho que essa questão da institucionalização de um órgão específico, de você ter políticas públicas que cheguem lá na periferia, né, onde mais se precisa, é fundamental. Mas eu dizer, até para finalizar, passar para a Tânia a palavra, mas assim, uma coisa que é interessante de dizer também, Joana, que eu sinto muito da gestão do prefeito Álvaro Dias também, é de ter uma maioria de mulheres em cargos de liderança de secretarias, né? Porque o futuro feminino, não porque a gente quer, mas porque o mundo precisa, né? Então, ter a competência e acessibilidade de tomar decisões, como ter uma secretária de mulher, como ter uma secretária de planejamento mulher, que entende de política pública, que define ali, ó, que o orçamento precisa ser maior aqui, precisa ter uma passa. Já precisa ter um homem secretário de planejamento, um homem sem sensibilidade, né? Que tem uma energia feminina lá embaixo. Você tem um homem secretário de planejamento que não tem nem a competência técnica, nem a sensibilidade feminina, né, de entender a pauta da mulher, a gente não vai ter. Então, assim, a gente tem uma sorte grande de ter um prefeito que também tem essa acessibilidade, de ter muitas mulheres em cargos de liderança, que isso é desafiador, né? É necessário encontrar mulheres com competência técnica e de conhecimento, que também não é fácil, né? Às vezes também a gente se esconde, né, atrás das nossas fragilidades, nossos direitos, né, enquanto mulher, e não busca o desenvolvimento da competência, e isso é desafiador. Samila fala tão bem disso. Eu elogio tanto assim, a capacidade dela de dizer os espaços já estão muito abertos para as mulheres, a gente só precisa acelerar essa chegada, né? Então, assim, eu acho que é importante dizer isso, que o futuro é feminino não porque a gente quer e precisa, né? Mas porque é o mundo que está demandando, né? Mas, Tânia, eu queria fazer uma pergunta para Joana Guerra. Então, eu fiquei prestando aqui atenção que vocês estavam falando e eu fico... Me incomoda um pouco essa coisa da gente estar sempre sendo representada por homens, né? Não porque eu tenha um preconceito, porque eu acho, mas porque eu acho que quem sabe das dores femininas somos nós, né, mulheres. E assim, se a gente para pensar, a gente está sempre no legislativo, no executivo, em sua maioria, sendo aí representados por homens, né? Que nem sabem do que a gente de fato precisa. Então, eu fico pensando, é muito corajoso, assim, de sua parte, colocar esse nome à disposição, como mulher, né? Entendendo do que acontece nos bastidores da gestão, porque isso é muito importante também. E outra coisa que Dani falou que eu fiquei pensando é essa coisa de você estar preparado, né? É muito como quando a gente diz, você esperava isso, né? Você esperava, porque fico pensando assim, me colocando no seu lugar, esperava porque estudei tanto, né? Ralei tanto, me conectei com uma ciência específica do que eu quero atuar, né? Você estudou para isso, está muito capacitada. Então, assim, é dizer que como é para você ter essa coragem, onde é que você busca essa inspiração, assim, para ter essa coragem no dia a dia, lidar o tempo inteiro com uma mesa rodeada em minorias mulheres, né? Mas vocês ali tendo essa questão do empoderamento também, e impor essas opiniões, esses projetos, essas ideias para a cidade. Dani diz muito que esse negócio que o negócio dela é um negócio diferente, né? Tudo é um negócio, mas o negócio que vocês atuam é completamente diferente, porque é cheio de secretaria, você está ali ligada a tudo isso. Como é que você se inspira assim, para ter essa coragem diária para que supere esses desafios de estar na política, esse ambiente tão masculino assim? Eu poderia listar aqui algumas pessoas que inspiram, né? Mas eu acho que eu vou falar da minha mãe, né? É uma pessoa que simples, mas que teve um empoderamento muito grande sempre, né? Em casa, no trabalho, na maneira de ser. E ela vem de uma família muito conservadora, né? De um casamento muito conservador também. Então, e eu olhava aquilo, achava estranho, né? Isso é totalmente diferente. Mas eu tive uma coisa muito importante, acesso à educação, né? Então, e via nela uma pessoa muito guerreira no sentido de se colocar naquele lugar que ela entendia que devia se colocar. E quando a gente está nesses espaços, né? Eu acho que a gente tem que se colocar como uma profissional, né? Não é como um homem, não é como uma mulher, é como uma profissional, né?
Mas a mulher é muito mais bonita, né? A mulher é muito mais bonita. Sempre. Mais cuidadosa, Então, mais assim, sensível. quando isso... E você percebe, né, que você está sendo... Está vivendo ali uma situação machista, né? Que você nota isso. A mulher nota muito isso. Eu sempre tento desconstruir aquilo com a parte técnica, né? Com conhecimento. Então, eu acho que isso desmonta qualquer situação machista, né? Porque você tem conteúdo, você tem informação, você tem número e você tem preparo, né? Então, o preparo é esse. Você desmonta qualquer fala mais alta, qualquer posicionamento machista, atitude machista, e aí você passa da tentativa de lhe envergonharem, simplesmente porque você é mulher, né, naquele espaço, você passa a fazer com que a pessoa sinta vergonha dela mesma, porque ela mesma se constrangeu naquela situação em que ela se colocou, né, e assim, eu acho que todas essas discussões em relação ao papel da mulher na política, ela vem deixando o homem mais cético, né, em relação à maneira dele agir. Tem alguns que não se organizam, né? Não se ajeitam, faz parte, cada ser humano é de um jeito. Mas eu vejo muito isso, eu acho que ao lado profissional, né? O preparo profissional, técnico e político, ele desconstrói qualquer situação como essa. E tem muito a ver com o que você falou, Doni, de que a gente tem que ter realmente a certeza de que a mulher pode ocupar esses espaços, né? Não se esconder na fragilidade, como você estava dizendo. É de que você estudou, como você falou, Tando, você estudou, você sabe, por que não? E por que não? E tem uma coisa interessante, se a gente percebe, né? É pelo histórico da nossa própria cidade aqui, em relação às mulheres no poder. As pessoas, quando criticam as mulheres na política, elas não falam que as mulheres são incompetentes, elas usam outras palavras, né? Para ferir as mulheres. Sim. Né? Interessante. Né? Então, isso também é uma coisa, se a gente perceber o histórico dessas mulheres nesses espaços da política, do Rio Grande do Norte. Nossa, né? com Então, certeza. isso é uma coisa muito forte aqui. Né? Elas usam outras palavras para ferir o ego, para ferir a feminilidade das mulheres. Né? Eu lembro Vilma de Faria, né, que é antiga, que era Vilma Maia ainda antes, e quando você via os opositores e as pichações, etc., estavam sempre atacando a questão do feminino, Isso. ou a questão de ser ou não fiel. Então, assim, e isso eu tô falando porque Vilma para mim é uma grande referência com de certeza. política feminina aqui no estado do Rio Grande do Norte. Mas isso se dá em tudo, né? Todas as mulheres que vieram depois, geralmente quando você vê os ataques, eles vão nessa seara. Exatamente, aí, né? Não, Vilma também é outra grande inspiração, né? Enfim, ela marcou a história aqui como governadora, como prefeita, e eu até fico feliz, né? Porque ficam usando o trocadilho guerreira, não sei o quê. Eles podem chamar, chamam bem muito. E eu fico feliz, uma profissional, uma política que eu respeito, né? Saudosa, Vilma, deixou uma marca muito forte. Realmente ela foi uma mulher que abriu muitas portas para outras mulheres na política do Rio Grande do Norte, sem dúvida alguma. Pois é. E eu fico imaginando, eu estava Dani falando sobre isso, e eu lembrando de um estudo recente de um instituto nos Estados Unidos que é semelhante ao IBGC aqui no Brasil, e ele dizia que nesse estudo, quando ele fazia um estudo comparativo com empresas que tinham CEOs mulheres e empresas que tinham homens como CEO, as empresas que tinham CEO, ela até dividia. Uma parte era que tinha só como CEO, outra como CEO e CFO, ou seja, financeiro e executivas sendo mulheres, e outro que tinha 30% de cargos de liderança. E era exponencial o quanto as empresas tinham de resultados maiores, e não são resultados só de clima organizacional, mas resultados financeiros maiores do que aquelas outras em que os homens predominavam. E aí eu disse, mas tem uma explicação natural para isso, na minha opinião, que é assim, uma mulher para chegar num cargo desse, ela precisa estar, o que o Milton Camargo falava muito para mim, over-prepared, ou seja, ela tem que estar super preparada. Porque
o quantum de confiabilidade os homens têm, muitas vezes, sem ter tanto preparo. Perfeito. Né? Então, uma mulher para chegar nesse lugar, ela realmente precisa estar super preparada. E aí ela vai fazer uma diferença enorme nessa empresa. E eu acredito que é absolutamente similar quando a gente traz para a esfera pública. Ou seja, nós precisamos gastar muito mais energia, nos prepararmos mais, nos provarmos mais, vencer todas aquelas barreiras que existem. E aí, quando o Dani diz assim, a gente precisa estar preparada, eu diria, você precisa estar super preparada. Verdade. Né? Porque o terreno vai ser árido, mas em compensação a agregação de valor, os estudos todos mostram, vai ser muito maior. Até para desconstruir, né? Essa coisa, como você falou, de desconstruir com o trabalho, com a técnica, né? Quando a gente tem essa segurança, é mais fácil de desconstruir, quando existe esse pertencimento, esse preparo. E fica simples, a gente combate ali. Uhum. Né? Eu lembro quando eu estava na presidência da companhia aqui no Nordeste, que a gente ia fazer discussão de orçamento com os americanos. Eu me lembro do meu primeiro, de fato, já na cadeira que eu fui defender o orçamento, foi muitos espectadores que não precisavam estar ali, mas foi muitos curiosos testar, da empresa, dizer assim, deixa eu ver como é que vai ser essa... Porque eu era a única mulher, né? Como é que vai ser essa mulher, Exatamente. Defendendo. Como é que vai ser essa mulher defendendo? E eu lembro que até o meu chefe, na época, meu chefe direto, tirou uma certa onda assim e tal, dizendo assim, você está preparada mesmo? Quer que eu vá lá não e faça, né? E, na verdade, o meu orçamento foi o único que foi aprovado sem alteração, de todos os que defenderam naquele dia. Ou seja, todos eram homens, né? Então, eu acho que a gente acaba virando esse espetáculo também, É né? verdade. E não deveria ser. A gente já deveria estar muito mais habituado com essa questão de que as mulheres vão ocupar esses espaços. Então, tem uma guerrinha ainda para a gente Quando me traçar. perguntam, quando fazem essa pergunta, você está preparada? Aí eu tenho vontade de dizer, meu nome é pronta, né? Posso falar? Tem que ser mais sério às vezes. É triste a gente ainda ficar surpreso e impressionado vendo mulheres em lugares como esse. Mas se a gente parar para pensar, nenhum dos outros pretensos candidatos ou pré-candidatos, né, tem um currículo voltado para a política pública como Joana. Exato. Né? Então, assim, se a gente parar para pensar só nisso, se ela nem que ela não seja candidata, ela é, dentre os nomes que estão lá, a única que tem essa experiência com política pública. Né? Então, a gente precisa entender isso. E aí, eu ia aproveitar a oportunidade, Joana, assim, eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar com mulheres muito competentes. Joana é uma delas. Né? Assim, eu admiro muito a capacidade analítica que ela tem, que tá lá o pau quebrando e ela plena, absoluta, né? Observando e analisando qual a resposta vai dar e tal, né? Eu sou um pouco menos comedida, né? Assim, um pouco mais falante, né? Por isso que a gente se completa, assim. Mas o que eu queria perguntar a você, Joana, é porque tem características que as pessoas não conhecem suas, que eu queria que você falasse. Quais são suas competências atitudinais que as pessoas não conhecem, assim, né? O que além da competência técnica, além da hard skill, quais são as suas soft skills que as pessoas não conhecem, assim? Porque eu tenho o privilégio de conviver, mas o que as pessoas não sabem sobre você? Essa questão que a Dani falou, eu tenho uma coisa muito positiva, né? Que você tem que trabalhar dentro de você e a psicologia conhece, né? E indica a questão da serenidade, né? Essa palavra para mim é muito forte, né? E eu adoto muito isso no meu dia a dia. Eu sou virginiana, né? Virginiana é muito realista e muito autocrítica também. Eu sou muito autocrítica. Talvez as pessoas não enxerguem esse lado, né? De você... Já melhorei muito, porque a mulher já é crítica, né? É exigente, na verdade. E você ser autocrítica é uma coisa muito forte, mas, ao mesmo tempo, isso me ajuda muito a conseguir ter mais serenidade no meu dia a dia. De entender que o problema existe para ser resolvido, né? Então, e que para ele ser resolvido, eu tenho que ter serenidade, equilíbrio e humildade para poder entender qual é o melhor caminho a ser seguido. Então, a serenidade é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. Inclusive, hoje, eu estava conversando com uma pessoa de um bairro
Ela estava me falando de algumas situações do bairro e tudo. E ela olhou para mim e disse, você tem um olhar tão sereno. Aí eu disse, é mesmo, que bom. Me fez tão bem aquilo, sabe? Porque... Ratificou, né? Exatamente. Então, a serenidade é uma coisa que eu levo muito comigo, assim, de entender que a vida é como é, né? E de que a gente tem que lidar com ela com serenidade, com humildade, com equilíbrio. Porque sem isso a gente não chega a lugar nenhum, né? É tudo tão dinâmico, tão desafiador o tempo todo. Ainda mais para nós mulheres, né? Que eu acho que a serenidade tem que fazer parte do nosso ser o tempo todo. Isso é até interessante, Samela. Um dia desse eu acho que eu li um artigo, não sei se foi você que me mandou, se você postou, sobre power skills, né? Que já é um conceito um pouquinho maior do que soft e que hard, né? Então, assim, a gente tem... Hard skills são as competências dela de currículo, né? Então, ela tem um mestrado, tem uma especialização, tem uma graduação. As soft skills são essas competências atitudinais, a serenidade. E a power é quando eu junto a serenidade com a competência de ser gestora pública, né? Então, a poderosa competência que aí é só sua, né? Porque quando você, para se diferenciar no mercado como uma mulher, né? Uma artista que se desenvolveu no ritmo do forró, né? Que é uma nordestina que gosta daquilo, então você tem uma power skill que você lhe diferencia de qualquer outra cantora, né? E assim como você está falando, como política, pode ser essa poderosa skill sua pode ser exatamente essa soma dessas duas. Tanda Macedo, quem são os nossos patrocinadores, apoiadores? Patrocinadores aqui, estava escolhendo a música de Joana. Ah, era? Eita! Era surpresa! Você já contou? Patrocinadores. Agradecer ao governo do estado, a Fundação José Augusto e a Lei Câmara Cascudo, Esterbon, Sadio, também vamos agradecer a Prefeitura do Natal, né? Lei de Djalma Maranhão, Unimed Natal, Consórcio Eldorado e os nossos apoiadores Fierne, Instituto de Radiologia O Boticário, Empoder Academy, Harmony Harris e Caves Priorato. Quem quiser também patrocinar o nosso Conexão Cast, pode chegar junto. Muito bem, a gente está indo para o finalmente, é uma pena, porque passa muito rápido. A gente queria agora deixar o microfone aberto para que você possa dizer aí as suas mensagens finais para quem está nos assistindo. E aí, como o Dani disse, tem uma surpresinha aí no final para você. Eita, tô ansiosa já. Não, eu queria agradecer o espaço, parabenizar pelo pod. Acho que é fantástico essa produção toda, essa pauta, né? E o modo como vocês falam sobre esse tema de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo profunda, né? Porque a gente precisa mesmo aprofundar essas pautas e agradecer, né? Espero que todos gostem da nossa participação e estou à disposição para sempre estar aqui discutindo com vocês e fortalecendo esse assunto. Sucesso, E vocês são lindas, todas lindas. Ai, que lindo! Sucesso, parabéns e obrigada por estar nesses espaços. Para a gente é Obrigada, importante. verdade. Obrigada. A mostrar que o lugar de mulher é onde ela se coloca. Verdade. E não só onde ela quer, né? Onde ela se coloca. Exatamente. Tanda, 2024, nós estamos com os nossos novos podcasts, as novas convidadas, né? E Tanda Macedo, como nossa artista criativa, nossa líder criativa, ela sempre encerra com um trechinho de uma música que inspirou ela durante o nosso bate-papo para nossa convidada. Qual é a música de Joana? Eu lembrei quando você falou aí que os desafios precisam existir para que a gente solucione, né? Eu lembrei disso aqui. Vou cantar um trechinho. De quem é? Roberta Sá. Mas, na verdade, a composição não é dela, enfim, mas ela interpreta. Eu adoro Roberta Sá. É assim. Porém, a quem saber fazer, sem opor, o bem ao mal prevalecer, e o amor ao ódio incerto em nosso ser se impor, e a dor que acerta o prazer sobrepor, e o frio que nos faz sofrer, o calor, e a guerra, enfim, a paz vencer. Erra quem sonha com a paz, mas sem a guerra. O céu existe, pois existe a terra. Assim também, nessa vida real, não há o bem sem o mal, nem há amor sem que uma hora o ódio venha. Bendito ódio, ódio que mantenha a intensidade do amor, seu ardor, a densidade do amor, seu vigor. E a outra face do amor vem a flor, na flor que nasce do amor. Que amei. lindo! Todo mundo arrepiado! Amei. Obrigada, Lindo foi mesmo. lindo. E a guerra, enfim, a paz vencer. Bacana. lindo. Obrigada, de verdade. Lindíssima.